continuidade na nossa disciplina de fisiopatologia dermatológica, mas agora nós vamos falar sobre as lesões elementares, principalmente as de alteração da cor, como por exemplo as máculas e as manchas. Essas alterações da cor, elas acontecem principalmente, ou melhor dizendo, as lesões elementares, elas acontecem principalmente na modificação do tegumento, que é a pele. Como sempre eu falo para vocês, que o sistema tegumentar, ele é importantíssimo para o bom funcionamento de toda a estrutura da pele, porque ele faz parte, o sistema tegumentar é responsável pelo revestimento dos seres vivos, né, do corpo humano. Ele tem a pele e seus anexos, e essa modificação estrutural, ela acontece principalmente nesse tegumento, que é a epiderme. Elas são causadas principalmente por processos inflamatórios. Esses processos inflamatórios, eles se dão porque há um espessamento desse tecido, ou seja, uma aceleração por meio de uma agressão. Exemplo, acne. A acne, se ela for mexida de uma forma indevida, ela vai causar uma lesão, e essa lesão vai ficar ali por um bom tempo. Por isso que esse processo inflamatório, ele é importantíssimo que ele aconteça na sua normalidade. O processo degenerativo, que faz com que haja uma baixa na produção das proteínas da pele. O circulatório, ele compromete a microcirculação dessa pele. Os neoplásicos, que há uma retardação na produção das células de defesa do nosso tecido tegumentar, como também os transtornos metabólicos e o defeito de formação. A gente vai observar que as alterações da cor por mácula ou por mancha, elas são muito visíveis e elas podem ser avaliadas por meio de inspeção ou por meio de apalpação. A inspeção você vai olhar e a palpação você vai sentir aquela região, para que você consiga diagnosticar que alteração a pele está sofrendo. Elas são classificadas como alteração da cor, que pode acontecer de forma hipocrômicas, acrômicas e hipercrômicas. Também por lesões, elevações edematosas, ou seja, algum tipo de lesão que pode, um exemplo também é da acne, que pode formar caroços, né, elevações edematosas, como também por formas sólidas, que são aqueles caroços mais enrijecidos, coleções líquidas. Essas coleções líquidas, geralmente elas vêm acompanhadas de sangue e líquido purulento, né, que é conhecido como pus. Além da alteração da espessura, há uma produção exagerada de colágeno e elastina, como por exemplo, a gente já ouviu muito falar sobre o queloide, que há uma grande produção de colágeno e elastina, fazendo com que haja um engrossamento daquela cicatriz, como também a perda e a reparação, a inibição da perda e a reparação do tecido. As manchas ou as máculas, elas são bastante notáveis, e isso acontece principalmente no plano do tegumento, chamadas de alterações de superfície. Nós observamos que elas foram divididas em pigmentares, vasculares, hemorrágicas e posição pigmentar. As lesões pigmentares, elas são decorrentes principalmente por conta da alteração do pigmento melânico. Vou dar uma voltada no assunto para que você consiga entender essas alterações a nossa pele, a nossa epiderme. Bem na base da nossa epiderme, nós temos as células de Langerhans, que são responsáveis pela nossa imunidade. A imunidade da pele combate os agentes agressores. As células de Merkel, que nos permite a sensibilidade, sentir. Nelas também estão presentes os melanócitos e queratinócitos, que produzem a melanina, que dá cor à pele e aos cabelos, e os queratinócitos promovem o enrijecimento. Ele é muito importante lá no processo de renovação celular. Quando há uma alteração desse pigmento melânico, dessa melanina,
quando você observa uma área muito mais concentrada de cor, a gente pode chamar ela de hipercrômica, excesso de melanina. Quando você observa uma área onde não tem cor e ela é diferente da cor do restante da sua pele, ela pode ser considerada uma lesão ou uma alteração hipocrômica. E quando a ausência total dessa cor pode ser considerada uma alteração acrômica, como nós vamos observar um pouco mais à frente. As lesões hipocrômicas, elas são muito comuns, mas pouco faladas. Isso se dá porque há uma diminuição na produção da melanina. Volto a falar, a melanina é que dá cor à pele e aos cabelos. Quanto mais melanina, exemplo, indivíduos de fototipo 1 a 3, ele tem uma melanina chamada de feomelanina, que é um pigmento chamado de feomelanina, onde as tonalidades são mais pálidas, são mais claras, amareladas ou arrosadas. Já em indivíduos de fototipo 4 a 6, ele tem uma grande concentração do pigmento eumelanina, que são os pigmentos mais amarronzados, mais escuros. E vale ressaltar que quanto mais pigmento, mais proteção essa pele vai ter. Nessa alteração da cor que nós estamos estudando, quando falamos de alteração hipocrômicas, é quando acontece uma produção diminuída dessa melanina, como você pode observar na figura ao lado. Indivíduos que têm essa patologia chamada de mácula hipocrômica, que é o vitiligo, isso se dá porque você observa nessa figura que algumas áreas da pele dele têm uma coloração muito mais clara do que do restante do corpo, chamado de vitiligo, que é considerada uma alteração hipocrômica, porque é uma diminuição da produção da melanina nesse indivíduo. Quando falamos de alterações acrômicas, isso já está dizendo que é uma ausência de cor. Como você pode observar na figura ao lado, o indivíduo dessa figura ao lado, ele tem uma ausência da cor. E onde que a gente observa isso? Principalmente indivíduos que têm albinismo, que têm uma deficiência, ou melhor, não há uma produção de melanina para proteger essa pele. Tanto que estudos comprovam que há uma grande probabilidade de indivíduos albinos desenvolverem câncer de pele. Por quê? Os melanomas. Por quê? Porque eles não têm a produção da melanina de forma para proteger essa pele. Por isso que é considerada acrômica, quando há uma ausência de melanina naquela pele. Outra forma de alteração da cor, e muito comum, é as alterações hipercrômicas. As alterações hipercrômicas são bastante comuns e elas são muito conhecidas como melasma, ou antigamente falada de pano preto, né? Se você observar na figura 3, há uma grande concentração desse melasma na região desse rosto. E vale lembrar que essa lesão, ela é epidérmica. Se fosse visualizada por luz de UD, você ia observar que quando você levasse esse indivíduo para a luz de UD, essa mancha, ela ia desaparecer. Porque na luz de UD a gente consegue observar se a mancha ela é de origem dérmica ou de origem epidérmica. Quando é de origem epidérmica, há mais facilidade para se tratar. Quando é de origem dérmica, é um pouco mais trabalhoso. Então, determinando a alteração da cor por hipercromia, se dá por conta da produção exagerada de melanina em uma determinada área do corpo. Nós observamos nessa aula que existem vários fatores que podem ocasionar problema na pele, como por exemplo as alterações da cor, que são muito comuns, mas ela é pouco falada. Por isso é importante
usar sempre fator de proteção, sempre beber bastante líquido, bastante água para manter a nutrição dessa pele e principalmente uma dieta saudável. Nós vimos nessa aula que as lesões elementares são bastante comuns e ela difere de indivíduo para indivíduo e é necessário uma avaliação para que haja classificação se ela é mancha ou se ela é mácula e quais são os tipos de alterações que a pele ela passa. Vale lembrar que nada mais importante do que manter uma dieta saudável, exercício físico e principalmente o uso de fator de proteção. Até a próxima aula.